Chamo-me Nicole Hudson. Tenho 45 anos e, após muitos anos atuando como enfermeira, hoje dedico minha vida ao ministério em Sacramento, Califórnia. Quero compartilhar meu testemunho sobre uma experiência de quase morte que transformou profundamente minha visão sobre jejum, oração e o reino espiritual. Antes de tudo, gostaria de saber de onde você está ouvindo esta mensagem. Saber que estamos conectados, mesmo à distância, traz um consolo especial. Além disso, não se esqueça de reagir, curtir, comentar e compartilhar seus pensamentos sobre esta história. Vamos criar juntos um espaço de troca respeitosa, onde todos possam aprender e crescer. Tudo começou em 12 de setembro de 2023. Eu estava no 7º dia de um jejum apenas de água, uma prática para a qual me senti profundamente guiada pelo Espírito Santo. Embora sempre tenha considerado o jejum uma disciplina espiritual essencial, desta vez havia algo diferente, quase palpável. Esse jejum parecia ter um propósito divino que eu ainda não compreendia. Naquela manhã, às 5h30, peguei meu carro para ir a uma reunião de oração na igreja. As ruas estavam calmas e uma leve chuva caía, um fenômeno raro em Sacramento em setembro. Enquanto ouvia canções de louvor no carro, senti uma proximidade extraordinária com a presença de Deus. Tudo parecia estar em perfeita harmonia. Mas ao virar na Madison Avenue, minha vida mudou drasticamente. De repente, um motorista embriagado acelerou, ignorou um sinal vermelho e colidiu com o lado do motorista do meu carro. O impacto foi devastador. Mais tarde, soube que o acidente causou hemorragias internas graves, falência multissistêmica e parada cardíaca por exatamente 17 minutos. O que vivi durante esses 17 minutos foi mais real do que qualquer coisa que já conheci na minha vida. A transição foi instantânea. Em um momento, eu estava no carro destruído. No instante seguinte, flutuava sobre a cena. Eu podia ver tudo com uma clareza extraordinária. Os socorristas lutando para me reanimar, os policiais redirecionando o tráfego e até mesmo o motorista responsável pelo acidente, sentado na calçada, com a cabeça entre as mãos. Então, algo indescritível aconteceu. O cenário ao meu redor começou a desaparecer e fui puxada para cima, atravessando um túnel de luz tão intenso que parecia vivo. Era uma sensação que transcendia tudo que eu conhecia na Terra. Não havia medo nem dor, mas uma paz profunda e um amor tão imenso que impregnava cada parte do meu ser. Ao avançar através desse túnel, percebi que não estava mais limitada pelo meu corpo físico, mas paradoxalmente me sentia mais viva e inteira do que nunca. Meus sentidos espirituais estavam intensificados a um nível que eu nunca teria acreditado possível. Então emergi em um lugar que só posso descrever como os pátios exteriores do céu. Era uma beleza que desafiava palavras, cores inimagináveis, melodias que pareciam surgir de todas as direções e uma luz mais radiante que o sol, mas que não machucava os olhos. No entanto, o que mais me impressionou foi o que observei acontecer entre o céu e a terra. Do lugar onde estava, vi algo que nunca teria acreditado possível. Fios de luz dourada conectando a terra ao céu. Não eram apenas linhas aleatórias, mas caminhos espirituais formados por pessoas em jejum e oração. Era como observar um mapa espiritual do mundo, com suas conexões luminosas preenchendo o vazio entre o plano físico e o espiritual. Então, ouvi uma voz, a voz de Jesus. Antes mesmo de vê-lo, soube que era ele. Sua voz não era apenas um som, era como uma ressonância que preenchia todo o meu ser. Ele disse: Nicole, te trouxe aqui para te revelar o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Nesse momento, ele apareceu diante de mim. Jesus era ao mesmo tempo familiar e indescritivelmente glorioso, completamente diferente de qualquer imagem que eu já havia visto. Sua presença irradiava amor, poder e uma autoridade infinita. Seus olhos, tão profundos,
carregavam um amor que me fez sentir completamente conhecida e incondicionalmente amada. Ele olhou e disse: "Observe." De repente, uma série de visões começou a se desenrolar diante de mim, mudando para sempre minha compreensão do jejum. A primeira visão mostrou como o jejum afeta a atmosfera espiritual. Vi que quando uma pessoa entra em um jejum sincero, ela cria o que parecia ser uma abertura em uma camada escura e pesada que cobria a terra. Por essas aberturas, a luz e o poder do céu podiam circular mais livremente. Jesus explicou: "Muitos dos meus filhos não compreendem o poder que possuem através do jejum. Quando você jejua com um coração puro, buscando a mim e ao meu reino, você se torna um parceiro do céu de uma maneira inimaginável." Em seguida, Jesus me mostrou o jejum que eu fazia antes do acidente. Cada dia de jejum criava um canal mais claro e forte entre o céu e a terra. Era como ver um músculo espiritual se desenvolver em força. Vi como minhas orações durante o jejum tinham mais autoridade, quebrando barreiras espirituais que poderiam ter levado meses ou anos para serem superadas. Então ele me levou ao que chamou de salas do tempo, onde pude ver crentes ao longo da história em momentos de jejum transformador. Vi Moisés durante seu jejum de 40 dias, recebendo os 10 mandamentos. Mas desta vez, eu vi a dimensão espiritual. Seu jejum havia criado um espaço onde a glória de Deus podia se manifestar plenamente. Vi Daniel e seus jejuns enfrentando forças espirituais sombrias que dominavam regiões inteiras. Também vi inúmeros crentes anônimos, cujos jejuns mudaram as atmosferas espirituais e redirecionaram eventos históricos sem que eles soubessem. Jesus olhou e disse: "Nicole, eu te revelo estas coisas porque minha igreja está entrando em uma época onde entender o poder do jejum será crucial. As batalhas que estão por vir não serão vencidas apenas com a oração. O jejum deve ser restaurado ao seu lugar legítimo." Então, ele me mostrou algo ainda mais profundo: o poder do jejum coletivo. Vi como grupos de crentes jejuando juntos geravam tempestades espirituais de poder capazes de mudar atmosferas inteiras sobre cidades e nações. Jesus explicou que no futuro, esses jejuns coletivos seriam essenciais para alcançar avanços espirituais significativos. No entanto, ele também fez um aviso: nem todos os jejuns têm o mesmo peso no reino espiritual. Jesus me mostrou jejuns realizados por razões erradas, por ostentação ou obrigação, que tinham pouco ou nenhum impacto espiritual. Em contraste, os jejuns realizados com humildade, verdadeiro arrependimento e um desejo puro de se aproximar de Deus desencadeavam um poder espiritual inimaginável. Por fim, algo que Jesus revelou me surpreendeu profundamente: o efeito do jejum sobre o nosso ser espiritual. Ele disse que quando jejuamos, nossos sentidos espirituais passam por uma espécie de renovação e maturação. É como se cada fibra de nosso ser fosse refinada para se alinhar mais plenamente com a vontade de Deus e com o movimento do céu. Durante essa experiência, vi como longos períodos de jejum transformavam profundamente as pessoas. Eles criavam novos caminhos espirituais, permitindo que os crentes operassem em níveis mais altos de discernimento e autoridade espiritual. Mesmo após o fim do jejum, Jesus explicou: "Muitos dos meus filhos veem o jejum como um meio de me convencer a agir. Mas o jejum não se trata disso. É uma maneira de se alinhar e fazer parceria com o que eu já estou fazendo. Quando você jejua, você ajusta sua frequência espiritual ao céu." Ele também revelou como o jejum influencia a guerra espiritual. Eu observei crentes jejuando e sendo cobertos por uma armadura espiritual mais robusta. Suas orações durante o jejum se tornavam armas precisas e poderosas, atingindo alvos espirituais com uma eficácia extraordinária. No entanto, Jesus me avisou: o inimigo conhece o poder do jejum e procura atacar aqueles que praticam. É por isso que é essencial buscar proteção sob meu sangue e minha palavra. Não jejue apenas de acordo com sua força ou compreensão humana.
Jesus então destacou a relação entre jejum e autoridade espiritual. Vi como cada dia de jejum aumentava a autoridade de um crente na oração e na luta espiritual. Era como testemunhar alguém sendo promovido nas fileiras do exército celestial. Essas palavras pesavam mais, e essas orações tinham um impacto mais profundo. Lembrem-se, disse Jesus, essa autoridade não é conquistada por mérito, mas me é concedida. O jejum o expõe para receber essa autoridade, mas ela sempre vem de mim. Uma outra visão impressionante foi sobre como o jejum cria reservatórios espirituais. Eles se pareciam com reservatórios cheios de provisões espirituais, acumuladas ao longo de períodos regulares de jejum. Os reservatórios serviam como fonte de força e apoio durante os momentos de provação. Eu vi como aqueles que adotavam um estilo de vida de jejum constante tinham reservas espirituais significativas, mantendo-se firmes em momentos difíceis. Jesus também me mostrou como o jejum enriquece a adoração. Durante os períodos de jejum, nossa adoração parecia exalar um perfume especial nos céus, um aroma que agradava profundamente a Deus. Era como se o sacrifício do jejum acrescentasse uma dimensão única às nossas orações e louvores. Quando meus filhos me adoram enquanto jejuam, explicou Jesus, eles criam uma harmonia com a adoração celestial. O sacrifício de louvor, combinado com o do jejum, carrega um poder singular. No entanto, o tom de Jesus se tornou mais sério ao revelar os tempos vindouros. Eu vi desafios e provações que exigiriam que o povo de Deus operasse em níveis elevados de autoridade espiritual, acessíveis apenas pela combinação de oração e jejum. Ele disse: os dias que virão necessitarão de uma preparação espiritual profunda. O jejum não será opcional, mas uma arma essencial para a guerra espiritual. Deve ser compreendido e utilizado com sabedoria. Eu também vi como o jejum quebra cadeias espirituais sombrias, que simbolizavam a escravidão, vícios, maldições geracionais e opressão. Quando alguém jejua com fé sincera e intenções puras, suas cadeias começam a enfraquecer até se quebrarem completamente. O momento mais emocionante foi quando Jesus me mostrou como nosso jejum se conecta ao seu ministério contínuo de intercessão. É como se ao jejuar, nos uníssemos a Ele, de uma maneira especial em sua obra de intercessão pela humanidade. Eu percebi a profunda alegria que isso lhe trazia. Uma verdadeira alegria, ver seus filhos se renunciando para participar de seus propósitos. Ele disse: Nicole, quando meus filhos jejuam com corações puros, isso toca profundamente o meu coração. Não se trata de conquistar o meu amor, pois vocês já o têm plenamente. Trata-se de se alinhar e participar mais profundamente dos meus projetos. Por fim, Jesus revelou como o jejum molda nosso legado espiritual, deixando um legado que transcende o tempo e ressoa na eternidade. Ao jejuar, é como se estivéssemos limpando os poços do nosso legado espiritual, removendo os bloqueios que impediam as bênçãos de fluir, espirituais que estavam obstruídos por gerações. Jesus mostrou que o jejum cria pontes espirituais, conectando diferentes aspectos de sua obra e de seu propósito. Essas pontes eram como autoestradas pelas quais o poder de Deus circulava e continuava a operar muitas vezes bem depois que o jejum terminava. Jesus também revelou o princípio da multiplicação espiritual no jejum. Quando jejuamos com corações puros, Deus muitas vezes amplifica o impacto espiritual de uma maneira que não podemos imaginar. Eu vi como o jejum fiel de uma única pessoa podia transformar uma comunidade inteira, gerando efeitos em cascata no reino espiritual, que perduravam por gerações. O impacto espiritual do jejum, explicou Jesus, vai muito além do que você pode ver no natural. Muitas vezes, os maiores frutos do seu jejum só serão revelados na eternidade. Outra lição crucial foi a relação entre jejum e tempo espiritual. Às vezes Deus nos chama a jejuar não para resultados imediatos, mas para nos preparar para algo que Ele sabe que está por vir. Eu vi como o jejum fortalecia espiritualmente as pessoas antes mesmo de enfrentarem desafios. Nos tempos vindouros,
Meus filhos precisarão aprender a jejuar, preventivamente, disse Jesus. Não apenas em resposta às crises, mas como preparação para aquilo que eu sei que está por vir. O jejum também aguça nossa antena espiritual, aumentando nossa capacidade de discernir a voz do Espírito Santo. Eu vi como aqueles que adotavam o jejum como um estilo de vida desenvolviam uma maior sensibilidade à direção divina. Mas o que Jesus me mostrou de mais importante foi como o jejum aprofunda nossa intimidade com Ele. Jejuar, ele disse, cria espaço em sua alma para mais da minha presença. Não se trata apenas de poder espiritual, mas de me conhecer melhor. Quando meu tempo no céu estava chegando ao fim, Jesus me deu uma última instrução crucial. Ele afirmou que estamos entrando em tempos onde entender o poder do jejum seria mais importante do que nunca. Eu chamo meu povo aos jejuns bíblicos em preparação para os dias que virão. Conte-lhes o que você viu. Diga-lhes que o tempo é curto e que essas verdades devem ser compreendidas. Com um olhar de amor e ternura, que parecia inundar minha mente, Jesus me lembrou que o poder não está no jejum em si. O poder está em mim. O jejum te posiciona para trabalhar em equipe com o que já estou realizando. Então, em um piscar de olhos, voltei ao meu corpo no hospital. Para a equipe médica, meu retorno à vida após mais de 17 minutos foi um milagre incompreensível. Eu estava completamente restaurada, sem nenhum dano cerebral ou sequelas. 3 meses depois, durante um período prolongado de jejum e oração, tive outra experiência profunda. Desta vez, não foi causada por um acidente, mas por um evento cardíaco inexplicável, enquanto orava sozinha no quarto. Novamente, Deus tinha algo extraordinário para me revelar. Meu coração parou por 4 minutos e 12 segundos. Durante esse tempo, fui mais uma vez transportada para esse reino familiar de luz viva. Assim que entrei nesse espaço, soube por que Deus me trouxe de volta. Ainda havia algo que Ele queria me revelar sobre o jejum. Jesus estava lá, sua presença tão esmagadora e bela como antes. No entanto, desta vez havia uma intimidade ainda maior em seu rosto, como de um amigo ansioso para compartilhar um precioso segredo. Nicole disse, eu te trouxe de volta para te mostrar o fruto do que você aprendeu. Então, uma visão panorâmica se desdobrou diante de mim. Era o impacto espiritual que havia ocorrido desde que comecei a compartilhar meu testemunho sobre o jejum. Vi fluxos de luz se espalhando pela terra, os mesmos canais espirituais que eu havia observado em minha primeira experiência, se multiplicando em intensidade. Cada luz representava alguém que começou a praticar o jejum bíblico, depois de ouvir o que Jesus me mostrou. Observe, disse ele. E eu vi vidas transformadas, vícios quebrados, curas manifestadas, relacionamentos restaurados, tudo isso pelo poder combinado da oração e do jejum bíblico. O que mais me tocou foram os momentos íntimos entre essas pessoas e Jesus durante seu jejum. Cada sacrifício criava um espaço especial para uma profunda comunhão com Ele. Você vê? Perguntou Jesus. O que eu te mostrei não era apenas para você, era para minha amada igreja. Minha preciosa esposa. Cada verdade que você compartilhou plantou sementes que agora estão dando frutos. Então ele me mostrou algo que encheu meus olhos de lágrimas. Sempre que alguém aplicava as verdades sobre o jejum, isso criava um efeito cascata no reino espiritual, impactando não apenas sua vida, mas também as gerações futuras. Essas ondulações estavam ali, como ondas de despertamento, preparando o caminho para algo maior. Os dias que virão, disse Jesus, exigirão que meu povo ande em um nível de autoridade espiritual que nunca experimentou antes. O que eu te mostrei sobre o jejum não é opcional. É uma preparação essencial para o que está por vir. Ele revelou como a compreensão coletiva do jejum criava uma nova dinâmica espiritual em sua igreja. À medida que mais e mais crentes adotassem o jejum bíblico, sua autoridade espiritual combinada afastava as trevas de uma maneira nunca vista antes. Diga-lhes novamente, pediu Jesus, mas desta vez com a autoridade de alguém que viu os frutos, diga-lhes que eu estou chamando minha igreja de volta ao jejum bíblico. Não como um dever religioso,
mas como uma preparação para o maior derramamento do meu espírito, que eles já viram. Eu vi como cada pessoa que abraçava essas verdades se tornava um farol espiritual. Sua luz afastava as trevas em sua família, comunidade e nação. No entanto, Jesus insistiu mais uma vez: o poder não está no jejum em si, está na minha fidelidade e no raro sacrifício humilde dos meus filhos. Lembre-se, disse Jesus, enquanto meu tempo lá em cima chegava ao fim, eu não te mostrei essas coisas apenas para que você as entendesse. Eu as mostrei para que você possa ajudar meu povo a compreender. O tempo é mais avançado do que ele percebe, e minha igreja deve estar pronta antes que tudo desapareça. Ele deixou uma última mensagem. Diga-lhes que eu não os chamo para jejuar para ganhar meu amor. Eles já o possuem plenamente. Eu os chamo ao jejum, porque quero confiar a eles meu poder. As trevas aumentam, mas através da oração e do jejum, minha luz brilhará ainda mais forte em vocês. Quando retornei ao meu corpo pela segunda vez, eu estava ainda mais convencida do propósito de Deus, ao me permitir viver suas revelações. Cada detalhe que ele me mostrou sobre o jejum não apenas ressoava com as verdades das Escrituras, mas também se provava em muitos crentes que começaram a aplicar essas práticas. Essa segunda experiência deixou em mim uma convicção mais profunda. Jesus chama a sua igreja a redescobrir o poder do jejum bíblico, não como uma tentativa de manipular Deus ou de ganhar seu favor, mas como meio de nos posicionar para fazer parceria com o céu em tempos cruciais. A questão não é se Jesus nos chama ao jejum. Ele faz isso claramente. A verdadeira questão é: como vamos responder? Vamos responder ao seu chamado para nos prepararmos, através da oração e do jejum, para os dias que estão por vir. Vamos abraçar esta chave espiritual poderosa que ele nos confiou. Ou vamos permitir que o medo e a complacência nos impeçam? Se você está lendo estas palavras, saiba que não é por acaso. Jesus convida uma compreensão mais profunda do jejum, não como um dever religioso, mas como uma oportunidade para uma parceria transformadora com o céu. Não deixe que as dúvidas ou distrações o impeçam de viver essa verdade. O reino espiritual é mais real e poderoso do que tudo que podemos ver com nossos olhos físicos. E através do jejum bíblico, podemos nos alinhar ao propósito do céu de uma maneira que impactará não apenas nossas vidas, mas também as gerações futuras. O momento é agora. Jesus chama, e ele aguarda a resposta de sua igreja.